Interrogatório do réu Greyston David Ferreira Vaz. Greyston. Obrigada. Nós vamos dar início ao seu interrogatório. Essa é a oportunidade que o senhor tem para exercer seu direito de defesa, prestar os seus esclarecimentos acerca dos fatos, mas o senhor também tem direito de ficar em silêncio, tá? Se o senhor optar pelo silêncio, isso não pode ser considerado em seu prejuízo. Inicialmente, eu vou fazer algumas perguntas pessoais que o senhor tem a obrigação de responder sobre os fatos, que poderá ficar em silêncio. Confirma para mim seu nome completo, Greyston David Ferreira Vaz. data de nascimento, 3/11/1987. nome dos pais, Maria Elza Ferreira dos Santos e Antônio Maurício Vaz dos Santos. qual que é seu endereço de residência hoje? Rua Goiás, 582, Alto Santuário. Sua profissão? Eu sou supervisor agrícola, né? E hoje eu continuo, voltei para lá, vou mexer com código de cana devido a esses acontecimentos, perseguição, enfim, eu vou falar no... O senhor estudou até que série? Estou concluindo, né? Ensino médio? Ensino médio completo. Tem filhos? Tem 4 filhos. Menores de idade? Menores. Idades. Menores 17, 14, a menina fez agora, meu menino fez 12, o outro 11. Além desse processo aqui, o senhor está respondendo ou já respondeu algum processo criminal? Em relação aos fatos aqui tratados, o senhor quer responder as perguntas ou exercer o seu direito ao silêncio? Ou responder também só as perguntas que o senhor entender? Responder, né? Segundo consta na denúncia, no dia 11 de junho de 2020, em horário não identificado, na empresa Companhia Brasileira de Lítio, CBL, aqui em Araçuaí, o senhor, agindo com consciência e vontade para a prática de ato ilícito, subtraiu para si, com abuso de confiança e mediante concurso de pessoas, substâncias explosivas, mais precisamente 75 quilos de dinamite e 640 metros de cordel detonante do interior da empresa. O senhor tem a esclarecer acerca desse fato? Excelência, devido às testemunhas e toda a investigação que se causou sobre o assunto, acho que as respostas foram dadas aqui, perante, eu também comecei a estudar um pouco das prerrogativas da lei, eu acho que ficou nítido e claro. Onde eu estava, no suposto dia que eles falaram, que eu também não sei, eu trabalhava na CBL na época, então ali tinha várias pessoas que poderiam ser, como diz o caso, investigadas, né? Suspeita. E como eu tenho pessoas que trabalham na segurança pública aqui, que estavam de frente desse inquérito, no caso da investigação, por eu trabalhar lá, e ele nem sabia que eu trabalhava lá, quando ele chegou e deparou comigo, o foco foi eu. Não gosta de mim, eu sei de muitos podres dessa pessoa que trabalha na base da Força de Segurança, que está aí no inquérito, o investigador. A perseguição começou. Tudo bem. Você acredita que o senhor está sendo acusado desse fato em razão de uma perseguição? Sim, sim. Não tem por onde, para quê? O que que eu queria com explosivo? E outra, nunca tinha acesso a explosivo. Eu trabalhava na CBL, não tinha acesso a explosivo. Doutor Felipe? Obrigado, excelência. Boa tarde, Greyston. Tudo bem? Estou bem. O senhor não fazia parte das equipes que iam até as linhas de frente com os explosivos? Doutor, aonde que tinha o explosivo, eu não mexia com explosivo. Eu trabalhava batendo choque, limpeza, entendeu? Fazia parte da limpeza. Eu não trabalhava, porque isso é blaster, essas pessoas que mexem com explosivo lá. Acesso, por si só, tinha toda a área lá tinha acesso, né? Sim, o Mas senhor e não tinha explosivo, não. o senhor e os outros funcionários iam nos mesmos lugares. Por exemplo, nesse dia, antes do feriado, os explosivos foram deixados lá na mina. O senhor trabalhou nesse local esse dia? Excelência, se eu não me falha a memória, eu trabalhei na parte da manhã. E aí depois, ó, lá era composto, não sei se hoje é a mesma logística, mas na época você pegava 1 hora da manhã, saía 7, se eu não me engano. Aí você pegava 7, saía 1 hora da tarde, saía 1 hora da tarde, os turnos. Intercalava dessa maneira. Se eu não me engano, eu saí no turno entre as 7 da manhã e saí 1 hora da tarde, se eu não me engano. O último turno desse Se dia for, antes do feriado. se for comprovar o cartão de ponto, na data, né? Tem como comprovar, é só olhar. Mas é alguma coisa do tipo. O último turno desse dia antes do feriado foi qual?
Aí você não me apertou sem abraçar, porque eu acredito que ou é o de 7 até uma, ou é de 1 até 7 da manhã. Não sei. Não sei te informar, mas é algum. Não É. seria o meu turno, por exemplo. Eu tinha, teve mais outros turnos para frente. Porque geralmente quando você trabalha no turno, você não sabe quem é que vai trabalhar nos outros turnos para frente. Você só sabe o que vai, o que larga antes de você e o que vai, que você vê pelos pontos, entendeu? O senhor se recorda o que o senhor fez na noite pré-feriado e no dia do feriado? Faz muito tempo isso. Porém, eu me lembro bem nessa verdade que na época eu tive uma relação com Maria Jardim. E nessa época eu me lembro muito bem que a gente passou praticamente a noite junto, né? E no dia de manhã também. O senhor conhece o Lucas, que responde aqui com esse processo junto com o senhor? Araçuaí é uma cidade pequena, não tem como eu falar que não conheço ele, porque é notório, que até o senhor já vi por aí, né? Querendo ou não, eu não tinha visto a excelência aqui, mas Araçuaí é uma cidade pequena. As pessoas daqui que é conterrânea, nascida daqui, impossível você não conhecer ou já viu por algum lugar, né? Mas Lucas, sim, eu conheço. É, sim, mas eu falo conhecer no sentido de ter relação, ser amigo. Não sou inimigo, mas conheço porque o meu convívio em Araçuaí é com muitas pessoas, né? Eu conheço, não de ter uma amizade, igual eu imagino que o senhor está perguntando, se eu tenho uma amizade de estar indo na casa dele, é isso? Ele está indo na minha Não, casa? de sair com ele, Não, de... não. No dia dos fatos aqui, constou uma ligação do senhor para ele. O senhor se lembra de ter feito essa ligação? Por causa que na época eu tinha até o meu carro, ele tinha quebrado, e eu aluguei uma moto, e ele me pediu uma moto emprestada para ir até na casa do filho dele em Itaquarala. E aí eu liguei para ele para saber onde é que ele estava. Nesse dia, o senhor ligou para saber onde que ele estava. Porque eu pus a moto para entregar para um menino, até Isaac, que é dono dessa moto do Léo. Constou aqui que essa ligação teria sido feita às 6 da manhã. Foi isso mesmo? Não me lembro, não me lembro, é muito tempo. Mas eu devo ter ligado por isso. O senhor já, na época ou em algum momento, já saiu? O senhor falou que não, né? Mas eu vou perguntar. O senhor já saiu com o Lucas, ia para a festa, bar com ele? Primeiro que eu não sou muito de festa. Eu vivo trabalhando. Quando eu não estou em Araçuaí trabalhando, eu estou fora de Araçuaí trabalhando. Tem família, Nessa época, e nessa época era a mesma coisa, o senhor não era de mesma festa. coisa. Mesma coisa. O ritmo de trabalho era pesado. Lá aqui na CBL era bem pesado. Fazia parte da parte de mão de obra pesada mesmo, né? Batimento de show, enfim, limpeza, enfim. Aqui constou que o senhor, por outras testemunhas, teria perguntado sobre câmeras, sobre o caminho, se existia outra entrada para a empresa. O senhor se recorda de ter feito essas perguntas aos seus colegas? Me recordo, lógico que depende da maneira que é dita, da maneira que eu vos falo alguma coisa, pode soar como uma possível investigação se tinha câmera. Eu gostaria que a Excelência se atentasse ao caso, que naquela mesma época houve um desastre, eu não me lembro se foi uma dessas da Vale aí. Eu lembro como fosse agora, perfeitamente. Antes de descer para a mina, que a gente tinha um ponto, a gente pegava as lanternas e colocava na cabeça, eu ainda fiz um questionamento. Como teve aquele desabamento da Vale, eu falei, gente, eu não sei se foi Brumadinho ou a outra, Mariana, né? Falei assim, será que aqui tem. Foi desse jeito que eu perguntei, será que aqui tem alguma câmera? Se tiver um desastre ou acontecer alguma fatalidade dessa, será que pegaria todo mundo? Foi só o que eu perguntei. A questão do acesso, igual a Excelência está perguntando aí, por causa que eu tive na casa de Badu, que é um Adílio, para comer um frango, justamente com a Maria Jardim aí. E aí a Adílio passava por dentro. E como eu tinha carro na época, né? Mas isso foi bem antes, muito bem antes. Aí depois que eu tive moto, eu peguei, aluguei moto, meu carro estava quebrado. Por isso que eu perguntei, passa cá, que ele passava por ali para ir para a CBL. Aí na casa dele, no caso, a pergunta foi sobre esse assunto. Entendi. O senhor falou que, o senhor até repetiu que passou a noite com a sua companheira na época. Aqui eu tô
Tô lendo aqui, o senhor falou que foi em um motel. Qual motel que foi isso? Até estilos. Eu não. A noite toda, não passei a noite toda, não. O senhor se lembra qual parte do dia, da noite, quanto tempo o senhor ficou lá? Da E noite. quantas Agora, horas foi? falar para o senhor, foi a noite de 10 da noite até 1 ou 2 horas da manhã, não sei, mas por aí, Depois o senhor foi para casa ou o senhor foi para para onde? casa. E logo de manhã eu tive que ir na casa dela, acho que foi de manhã de novo, não me lembro, mas eu só me recordo de alguma coisa do tipo. O senhor morava onde, né? Eu moro no mesmo lugar, Onde que é? Rua Goiás, 582. E a Maria morava onde? Lá no bairro São Francisco. Tá, ok. Obrigado, não tem mais perguntas, não, excelência. Boa tarde, seu Gleison. Tá, doutor? O senhor falou para a excelência aí que o senhor acredita que foi a questão de perseguição policial, algo desse tipo. Por que o senhor está falando dessa forma? Doutor, eu acho que, como advogado, você também é um dos caras que eu posso dizer que é confidente meu, né? Tem que ter, entre o cliente e o advogado, tem que ter uma boa confiança. E deveras aos fatos, foi continuando. Depois da CBL, a minha vida foi virando um inferno em Araçuaí. E antes de CBL, eu já tinha trabalhado em outros lugares aqui em Araçuaí, porque eu mexia sempre, foi com corte de cana. E quando eu decidi ficar em Araçuaí, até foi falado lá, esse dia eu estava falando com o Fagner, ele falou assim, eu lembro muito bem, você falou, que queria parar em Araçuaí, porque eu tenho família aqui, e não ficar indo para fora. E aí eu comecei a trabalhar com o Cleito, prestei serviço também com o Rogério do Guincho. Depois, lá de Cleito, comecei a trabalhar na CBL, foi até Cleuber, que pegou, o Cleuber mesmo pegou meu currículo, numa entrega que eu fiz, eu pedi ele se tinha como arrumar um serviço. Enfim, aí eu consegui um serviço lá, me chamou muito rápido. Depois desse acontecido lá, eu notei o ênfase do Renato Caetano, que é o investigador, eu vou falar o nome dele aqui, nós estamos aqui, e tem a ver com ele. Eu vi o ênfase que ele deu sobre a pessoa, porque ele não gosta de mim, porque a vida dele é pregressa. Ele querendo ou não, eu como cidadão, pagador de imposto, que paga o servidor público aqui da cidade, eu vejo a ilicitude aqui. E sou um cara que eu não, como quem não deve, não teme. Eu abro a boca mesmo, eu falo. E como as redes sociais hoje estão em ênfase, né? Eu comecei a esticar. Nota-se disso que muito pouco tempo eu fui preso. Quando eu fui estimulado para ser candidato a vereador da cidade aqui. E eles tentaram me prender sem eu dever nada. Ele prevaricou, na hora que eu fui lá, a senhora é prova disso, fui lá fazer o boletim de ocorrência, não quis fazer, e eles arrumou uma prisão preventiva para mim do nada, sem eu dever. Isso foi quando? Isso foi ano passado. Tá, mas aí, o doutor está questionando em relação à época dos fatos, em 2020. Sim, eu só delonguei aqui para. A pergunta novamente, doutor. É isso mesmo. Vamos continuar aí, só que você foca em 2020, por favor. De novo, você me repete, por favor, porque eu. Foi em relação à questão policial que o senhor falou que está sendo. Sim, aí me chamou a atenção aqui, tanto da parte da CBL, quanto da parte dos investigadores. Na época da CBL, teve o roubo dos explosivos, como foi dito. Aqui eu presenciei tanto as minhas testemunhas quanto as testemunhas da CBL ouvindo na auditiva aqui, certo? Teve um outro roubo na CBL. E foi descoberto nessa época da investigação dos explosivos. Eu vi mentiras aqui das pessoas da CBL, que essas pessoas não falaram a verdade. Foi perguntado aqui, teve algum roubo? Muitos Tá, falaram que não. doutor, eu vou só fazer a interferência. A pergunta do doutor seria em relação à perseguição que o senhor alegou dos policiais. O senhor poderia esclarecer o porquê que os policiais lá em 2020 o perseguiam? Tinha algum fato específico? Ou o senhor depois deduziu que era uma perseguição? Excelência, Muito claro. excelência. O que acontece? Eu nunca tive uma boa convivência com o Renato Detetive. E ele Então, antes ali de 2020, o senhor não tinha uma boa convivência.
eu já sabia de muita coisa dele, né? Porque eu antes também mexia com o Legal Cap, né? E antes de eu estar lá, eu mexia com o Legal Cap e vou explanar aqui, já que você perguntou e quer saber, tinha um dos gerentes do Legal Cap que tocava o jogo do bicho aqui. E ele sabe que eu sei que ele recebia propina, entendeu? E como eu não cedi, eu preferi sair da empresa do que entrar no grupo desse que recebeu propina, eu fiquei como sendo uma pessoa, né? É preferível estar fora de Araçuaí que dentro de Araçuaí. Tem que sair de Araçuaí. Eu não posso estar aqui. Fazer dia aqui. Tanto é que eu não consigo emprego aqui tão fácil. Trabalho fora hoje. Tá certo. Ô, Gleison, eu gostaria de perguntar a você como que funciona o controle de acesso e transporte de explosivo dentro da mina da CBL e se você fazia parte disso. Eu não. Na parte explosiva, sempre o pessoal blaster que pegava e trazia. Porém, quando as cargas chegavam, a gente descarregava, nem contava lá no paiol. Mas lá no paiol só. O acesso que nós tínhamos é isso. Mas levava o pessoal, o grupo, e lá no paiol só. Mas quando pegava e trazia, era o blaster e o encarregado que ia buscar. Trazia para a mina. Muitas das vezes, não foi uma ou duas vezes, não, o explosivo que sobrava ficava na mina. Ficava na mina, direto. De um turno para o outro, e assim, por você conhece. A gente não trabalhava diretamente com explosivo, mas a gente via que a gente passava de um turno, às vezes estava na galeria separada, estava ali. Entendeu? Entendi. E essa quantidade que tinha de explosivo lá, como é que era assim, se fosse para a pessoa carregar? Tinha que ser de carro, de moto, a pé? Como é que era isso aí? Doutor, Se fosse um caso. você fala referente ao que descia sempre? Descia para poder chegar e levar lá para o. Descia sempre de caminhonete. Buscava de caminhonete. Só caminhonete que fazia transada, não tem mesmo porque a mina ela é subterrânea, ela é tipo uma espiral descendo. Só vai descendo. Entendi. E o senhor já dirigiu essas caminhonetes? Nunca. É só os encarregados e os. O povo que trabalhava com carregadeira lá que tinha acesso. Assim. Entendi. Motorista. E pessoas que não são da empresa CBL conseguem entrar nessa mina? Doutor, consegue. A CBL, não sei hoje, mas a CBL ela é aberta, né? Entendi. Ela é aberta. Eu não sei hoje se fecharam, mas consegue. Entendi. Porque por cima, você chegando por cima, tem a gurita, mas lá na mina é para baixo. Consegue. É tipo como nós estivéssemos aqui. Aqui é o foro, certo? E o terreno do foro lá para baixo não é cercado. Então, conseguia chegar até aqui. Aqui tem a cerca, mas lá não tem. Entendi. Teve umas pegadas que foram encontradas que está inclusive no processo. O senhor teve conhecimento, não teve? Sim, Tinha alguma pegada sua lá? não. O senhor, quando foi investigado, o senhor colaborou com as investigações, Tudo. entregou sua. Telefone, tudo. Eles grampearam meu telefone, de forma que não a justiça, eu entendo que a justiça não deu autorização, clonou meu telefone, o delegado, eu lembro que forçou hoje, colocou um outro aparelho debaixo do meu telefone, clonou. Eu descobri depois que estava clonado. O Bruno, espião, algum site de jeito, rastreou tudo. Teve acesso às mensagens minhas, teve acesso a tudo. O delegado lembra com você hoje, João Maniquel, você pegou na mão e grampeou meu telefone. Tá certo. É, o senhor falou que teve com a Maria, né, no Sim. motel. E como é que foi essa questão aí? Como é que vocês chegaram aí nesse motel assim? Vocês decidiram? Então, eu queria que você explicasse um pouco para que a gente pudesse entender. Ô, doutor, já que está aprofundando a situação, eu sou um cara casado, você sabe disso? Uhum. Maria é um relacionamento à porta por fora. Então, era um relacionamento que eu tinha por fora. Tive complicação depois por isso com ela, enfim, mas não vem ao caso. Mas era uma relação por fora. Então, de vez em quando eu saía com ela, quase que, né? Entendi. Eu estou satisfeito. Sem mais perguntas. Então, Interrogatório do réu Lucas Alves Medeiros. Nós vamos dar início ao seu interrogatório. Essa é a oportunidade que o senhor tem para exercer seu direito de defesa.
prestar os seus esclarecimentos acerca dos fatos pelos quais está sendo acusado. Mas o senhor também tem direito de ficar em silêncio, e se desejar ficar em silêncio, isso não pode ser considerado em seu desfavor. O senhor entendeu? Entendeu? Inicialmente, eu vou fazer algumas perguntas pessoais. Essas o senhor tem obrigação de responder. Sobre os fatos, é que pode ficar em silêncio. Confirma para mim seu nome completo, Lucas Alves Medeiros. a sua data de nascimento, 18071995. nome dos seus pais, Fredson Ribeiro Medeiros. mãe. Maria Aparecida Alves de Souza. Qual que é seu endereço de residência? Onde que o senhor mora? Rua Gastão de Oliveira Rezende, número 245, bairro JK. Município, cidade. Aí, era só aí. Qual que é a sua profissão? Eu sou vendedor ambulante. Era, né? Agora eu estou preso. Estudou até que série? Fiz o terceiro ano completo. Tem filhos? Hã? Tem filhos? Tem, Quantos? tem. Quais as idades? Eu tenho o Enzo, tem 8 anos de idade. Além desse processo aqui hoje, dessa audiência, o senhor já respondeu, aliás, o senhor está respondendo a outros, né? Está preso em razão de outro processo, né? Estou no tráfico aqui, Tá. estou no tráfico do Mato Grosso do Sul. Em relação aos fatos aqui tratados, o senhor deseja responder às perguntas ou exercer o seu direito ao silêncio? Eu vou responder as perguntas. Segundo consta na denúncia, no dia 11 de junho do ano de 2020, em horário não identificado, na empresa Companhia Brasileira de Lítio, localizada em Araçuaí, o senhor teria subtraído, mediante concurso de pessoas, substâncias explosivas, mais precisamente 75 quilos de dinamite e 640 metros de cordel detonante do interior da Companhia Brasileira de Lítio. O que o senhor tem a esclarecer em relação a esse fato? Eu não sei. O senhor não cometeu esse fato? Isso. Tá, doutor Felipe. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Tudo. Teve uma testemunha aqui que informou que o senhor teria oferecido, logo dias após esse fato, explosivos a ela. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que pessoa? Só um segundo. Ronivaldo Vieira de Oliveira. Não conheço. Não conhece? O senhor conversou com o Greyston no dia dos fatos? Não, eu sou amigo do Greyston. Que tipo de amizade que os senhores tinham? O senhor ia na casa dele? O senhor saía com ele? Como é que era? Sim, já saí com ele, já frequentei a casa dele. O senhor foi ouvido na delegacia na época? O senhor se lembra de ter sido ouvido? Sim. Foi muito tempo atrás isso aí. Foi. Eu vou ler aqui para o senhor o que o senhor falou, para o delegado na época. O senhor falou realmente que o senhor era amigo do Greyston, e o delegado te perguntou por que o senhor recebeu várias ligações do Greyston na época dos fatos. O senhor disse que estava combinando farra, festa com ele. O senhor confirma isso? Na época eles falam na época do fato mesmo, eu estava numa festa ainda. Estava na festa lá, perto da escola lá, não tinha casa. Eu estava numa festa no dia que eles falaram do fato desse roubo desses explosivos. O senhor tinha costume de sair para... Hã? O senhor tinha costume de sair para a festa com o Greyston? Já saía, a cidade é pequena, né? Querendo ou não, a gente sempre se encontrava, né? O senhor já chegou a pegar carro ou moto emprestado do Greyston? Hã? O senhor já chegou a pegar moto do Greyston emprestada?
Eu já peguei? É. Você se lembra? Ah, Alguma vez ter pegado emprestado? eu acho que eu nunca peguei carro. Eu já peguei poucas vezes, mas chegar a pegar direto, não. No dia dos fatos aqui, o senhor estava com alguma moto emprestada do Greyston? Não. Ok. Eu, Só um minuto. Tá? Não tenho mais perguntas, não. Obrigado, Lucas. Doutor Bruno? Boa tarde, Lucas. hum, Tá me ouvindo, Lucas? Boa tarde. tô- Ô, Lucas, quem que é Isaac? Você conhece? Prestou moto para Gleice, alguma coisa assim? Hã? Quem que é Isaac? Teve uma questão de uma moto com o Gleison, você lembra? Ah, Isaac é. Isaac, se eu não me engano, Isaac é da praça. Ele aluga moto. Entendi. Você já teve algum problema com a moto que precisou ligar para a Gleison alguma vez? Eu sempre tive moto, eu. Você, né? Mas você já alugou alguma moto com o Isaac alguma vez? E Gleison? Se nós já alugamos Isso, com o Gleison, isso. Ou você ou o Gleison. Que um precisou de ligar para o já. outro. Não, já, eu acho que o Gleison já alugou já a moto já com ele sim. Por quê? Não, só estou te perguntando. Beleza. Ah, Mais uma outra pergunta. Você chegou a trabalhar na CBL alguma vez, Lucas? não, Nunca trabalhou? Você já nunca, entrou dentro da CBL alguma vez? nunca. Nunca entrou, Não, né? É, Quando você foi investigado, como que foi a sua abordagem? Você se recorda? lembro muito bem. Então você podia contar para nós, por gentileza, Lucas? Ele me pegou lá no Itacoaí, estava eu e minha namorada. Infelizmente ele chegou já, me impressionando, já chegou, jogou no chão, colocou dentro da Hilux, quebrou no pau, querendo falar que querendo falar que a casa tinha caído e tal, não sei o quê, pressionando eu, pressionando. Desbloqueou meu celular, caçou, falou que o Gleison estava preso, que tinha falado tudo, inventando lorota e tal. E que mais? E pau, eu cheguei a cagar na roupa no dia lá. Eles querendo que eu falasse que Cleiton era o culpado. Eles queriam que eu falasse que o Gleison era o culpado. Sem eu saber o que estava acontecendo. Entendi. E quem foi os policiais que fizeram essa abordagem com você? O Renato tinha as mulheres, né? Tinha duas mulheres, a pequenininha e uma lourona. E Entendi. tinha o Renato, e o Renato me abordou, e o delegado ficou no bar lá. Aí Entendi. o Renato quebrou no pau, tentando me ameaçar, fez esses trem todo. Só que viu que eu não tinha nada a ver com isso. Ele foi me levou lá pro delegado. Chegou lá, o delegado, aí o delegado deu uns dois tapas na minha cara. E depois foi tentar negociar comigo e tal, falar que se eu cooperasse, que me dá dinheiro, isso tudo eles falou. Entendi. Mas, no caso concreto, então, no dia dos fatos, você estava junto ou não estava junto com o Gleison? Ó, eu tava na festa lá em frente à escola lá. Ah, tá. Beleza, então. Eu estou satisfeito, Excelência. Sem mais perguntas. O senhor tomou conhecimento que houve um furto de explosivos nessa companhia de lítio? Tomei, a cidade toda só estava falando disso. Qualquer parte que você entrava, só falava disso. Não tinha outra conversa se não ser os roubos desse explosivo. Tá. A cidade toda estava sabendo, grupo de WhatsApp, tudo. O senhor tomou conhecimento, então, antes de ser preso, de que esse furto ocorreu? Hã? Antes de ser preso, o senhor já sabia que esse furto tinha ocorrido?
Eu fui. Mas isso aí é 4 anos atrás, moço. Sim, sim, mas a gente está falando da prisão de 4 anos atrás. Lá em 2020, o senhor disse que a polícia chegou, abordou e queria que confessasse esse fato. Eu não fui preso, não. Esse foi me liberou na mesma da hora. Eu não fui preso, não. Entendi. Quando a polícia fez essa abordagem do senhor lá atrás, o senhor já tinha conhecimento desse furto? Não, já estava todo mundo sabendo disso já.